Sua família tem maldição? O que é maldição? As coisas não estão bem? Mais uma vez, e a sua família? Está amaldiçoada? Vamos falar disso hoje, domingo, 14 de setembro, o mês da família. Fique conosco no Madrugada com Deus. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Isso! Levando espiritualidade até você. Tudo bem? Tranquilo? Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Domingo, 14 de setembro de 2025, já metade do mês indo embora. Nós estamos aqui novamente, juntamente com você, fazendo parte neste domingo, nesta madrugada, neste horário, levando o melhor da espiritualidade para você. E este domingo de família, do encontro do pai, da mãe, dos irmãos, confraternizar, jogar um futebol, ir na praia, andar de bicicleta, trabalhar, namorar, que é bom demais, comer aquele pão de queijo com chá no final da tarde, aquele macarrão bom, lasanha na casa da mamãe. Tudo isso acontece nos domingos. Quando eu era pequeno, também nós tínhamos esse encontro em família. Esse mês aqui na Casa de Maria é o ritual da família. Pois é, gente, família abençoada demais da conta. E o nosso tema é interessante. Sua família tem maldição? Como é que a gente sabe que tem maldição? As coisas não estão indo bem, mas qual que é as suas ações perante isso? Você tem feito algo de benefício para melhorar essa estrutura que está caindo, indo por água abaixo na sua casa? Mãe para um lado, pai para o outro, filho não fala com o pai, de mal da mãe, os irmãos não se conversam, não se encontram, está cheio disso por todo lado. Aí você pergunta, sua família tem maldição? Será que tem? Sim ou não? É um fato para se pensar. Aqui na Casa de Maria nós lidamos com essas situações. Os irmãos da espiritualidade, os espíritos de Deus, eles vêm até nós e fala conosco com relação a esses aspectos. A família. Gente, a cada amanhecer temos que agradecer a Deus e renovar nossa força. O Cristo nos deixou o Sermão da Montanha, um guia eterno, as bem-aventuranças. Nela está resumido o trabalho íntimo que precisamos fazer para vencer as dificuldades e curar as feridas do coração, sabia? O ritual da família vem para harmonizar lares, transformar crenças enraizadas, libertar heranças espirituais que pesam sobre nossas vidas. Ninguém caminha sozinho. Todos trazemos laços invisíveis que pedem compaixão e amor. É por isso que está aí pai de um jeito, mãe de outro, irmão de um jeito, irmão de outro, para que possam acertar na casa. Por isso, estamos aí no mês de setembro que comemoramos, em que nós celebramos a família. Fazer o evangelho no lar. Ter palavras boas, músicas boas, comentários bons, notícias boas, isso ajuda muito na vibração da sua casa. Nas paredes fica impregnado o que a família pensa. Se fala muito alto, se discute muito, se briga e fala muitos palavrões, eis ali o que chamam de maldição. O que é maldição? O mal, ele encontrou um ambiente para prosperar. Fala, aqui que eu vou ficar. Aquele pai fala palavrão, aquela mãe fica nervosa demais da conta, aquele filho ali xinga demais. Aquela menina ali é nervosa ao extremo, xinga também a mãe, xinga o pai. E eles assistem programas violentos na televisão. Gosta de ir dormir com a televisão ligada, assistindo filmes de terror, noticiários ruins. Os próprios atores daquela casa, as pessoas, os personagens daquela casa vai trazendo para dentro de casa essas vibrações. Na internet só se vê notícias ruins, nada de bom, músicas de baixo calão, que não traz nenhuma utilidade na vida da pessoa. Ninguém lê livros bons, só notícia ruim. Então,
Aí é onde o mal, os espíritos maléficos, chamados de demônio nas igrejas, obsessores chamados pelas casas espirituais, atuam no terreno fértil da sua casa. Então é hora de você dar um basta, falar assim, eu vou mudar hoje, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia, nem que for sozinho, na beira da minha cama. Aí começa a mudar. Ah, mas eu sou sozinha, eu sou uma mãe que luta com a família. Ninguém está sozinho, você tem seu anjo de guarda, sabia disso? Você pode lutar. Sentar na beira da sua cama ao que for dormir, não ligar som, nem televisão. Faça a prece do Pai Nosso, da Ave Maria, Sermão da Montanha. Pega a Bíblia, lê os trechos das Bíblias, a passagem de Jesus. Vai fazendo isso todo dia você vai fazendo. Aí você, no seu altar, acende uma vela da família, acende uma vela para iluminar a minha casa, o meu domingo. Ali começa uma força espiritual a tomar conta, vai indo, atinge o outro, atinge aquele também, daqui a pouco todo mundo já está começando ali a ficar em harmonia. Mas se você não fizer nada, as coisas vão desandar cada vez mais. Antes de continuar e chamar uma mensagem maravilhosa, nós vamos fazer uma prece. Você aceita uma prece? Você gosta de fazer uma oração? Você sabia que para você falar com o Pai Celestial, com o seu anjo da guarda que está presente juntamente com você todo santo dia, você fala com ele através do pensamento. Na Bíblia está dizendo o seguinte: entre no seu quarto, ali, fale, entre no silêncio e entre em oração. Ali você fala com Deus, porque os espíritos superiores não se comunicam com boca, mas com pensamento, telepatia. Aprenda isso. Toda vez que você tira esse 5 minutos para fazer oração, eles se aproximam de você, porque capta pela energia, pelo pensamento, certo? Eu vou beber um pouco d'água, porque eu estou um falatório terrível. Hoje não estou não, pessoal? Como é que vocês estão? Beleza? Só uma pausa. Ah, água boa demais. Tá tomando café? Tá tomando chazinho, comendo bolo de manhã comigo? Oh, coisa boa. Júlio não tá não, tá? Bom, pessoal, o Júlio já tá aí, caravana, né? Tivemos caravana lá em Manaus. O Júlio não foi, o Júlio foi pro santuário. Manaus, as caravanas de luz lá em Manaus. Alô, família de Manaus. Estamos aqui, viu? Falando da família hoje, cujo tema é: a sua família tem maldição? E o cavalo doido vai trazer essa mensagem maravilhosa lá da espiritualidade. Inédito, claro que é inédito. Mas antes disso, nós vamos fazer aqui a prece Arcanjo Miguel. Você tem esse livro? Olha só, livro de orações. Eu tenho em casa mais de 200, deixa eu ver aqui quantas. Essa aqui tem 109 orações. E o volume 2, 111, mais de 200 orações. Tudo com que você possa imaginar. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao Pai Celestial, ao nosso anjo da guarda querido, e orar pela família neste domingo maravilhoso que eu gosto tanto. Família, nosso bem, de sempre. Rogamos ao Pai Celestial, ao Arcanjo Miguel, deixe essa música entrar aí no seu lar, no seu coração. E nós vamos então assim ouvir, professar essa prece maravilhosa de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permiteis que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra os assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos deste combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do mal. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere a vós.
príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vanguardeiam pelo mundo para a maldição das almas. Amém, Arcanjo Miguel. Oh, prece maravilhosa, bom demais da conta. Internautas, telespectadores do Madrugada com Deus, cá está eu, o Júlio não está, o Júlio está ali para o Santuário de Saracali, a equipe das Caravanas de Luz lá em Manaus, equipe maravilhosa, família Tens de Manaus, muito obrigado pela ligação, pela presença aqui todos os dias. Você que está em casa, você que está no trabalho, andando, perambulando para lá e para cá, fazendo café a hora dessa, fazendo comida, comendo aquele queijinho, coloque embaixo assim: ô Wilson, eu sou aqui de Jaraguá do Sul, exemplo, eu sou aqui de Campo Grande, eu sou aqui de Cuiabá, Goiânia, Brasília, Vitória, eu sou aqui de Manaus, eu sou aqui de Palmas, Curitiba, Canoas, várias cidades. Coloca embaixo assim a cidade, o seu nome. Pode pôr até seu apelido assim. Ou apelido bom, coloca embaixo assim: estou aqui, bom dia. Estou tomando um café da manhã com vocês, do Madrugada com Deus. Nós estamos aqui, juntamente com você, cujo nosso tema de hoje: a sua família tem maldição? Essa é a pergunta. Será que tem? Está tudo desandado na sua casa ou não? Você tem feito aquela prece maravilhosa, o Evangelho no Lar, hoje à noite, às 8 horas, aqui pelo canal do Tens? Comece a fazer o Evangelho no Lar já, para que esses espíritos malignos, os obsessores, não entrem na sua casa. Quando você faz uma oração, quando você faz o Evangelho no Lar, cria-se uma corrente espiritual em volta da sua casa. Cigana Esmeralda disse aqui na reunião, falou assim: vocês não sabem o efeito que tem aqui no plano espiritual quando vocês fazem o Evangelho no Lar. Aquele amor de família, aquele filho enraivado, aquela filha nervosa, aqueles filhos que só ficam embalados, não quer saber de mais nada. Se você faz o Evangelho no Lar, se você prega o amor na sua casa, comece sozinho, comece sozinha, vai indo, o amor que você tem, aquela energia, vai indo, vai invadindo eles. E aí daqui a pouco eles estão mais calmos, mais tranquilos, bebendo água com calma, igual eu. E aí estabelece a energia do amor da família na sua casa. Acende uma vela da família, aqui na Casa de Maria tem. Esse mês é mês da família. Nós aqui estamos para te ajudar. E nosso amigo Cavalo Doido traz essa mensagem maravilhosa. É com esse bradar que os filhos têm que encarar dificuldade de nossas vidas. Ele começa desse jeito. Aí ele fala assim, ó: ninguém veio sozinho, porque mesmo que aqueles cuja responsabilidade era de gerar os filhos para retornar à carne, ninguém vem aqui por geração espontânea, não. Para com esses que não têm sequer conhecimento do nome. Trabalhe o sentimento de compaixão. Nosso irmão Cavalo Doido pelo Marcelo Kitadai traz uma mensagem maravilhosa que fala dos filhos e família. Vamos acompanhar atentamente, não saia daí, eu volto já que eu vou ficar aqui assistindo, hein? Vamos lá. É com esse bradar que os filhos têm que encarar as dificuldades de vossas vidas. É com esse bradar que os filhos saúdam o amanhecer, rendendo graças, glórias ao Criador, por mais um despertar na carne. Quando os filhos assim procedem, mediante a todas as dificuldades, mediante aos obstáculos, enfermidades, e por vezes quando esses que são representados pelos nossos entes mais caros, os nossos familiares, não numa questão de querer demonstrar uma postura viril, não, mas uma postura
verdadeira, de manter a vibração íntima, de manter a sua sustentação perante as situações em que outrora os filhos se entregavam a lamentações, se entregavam ao desespero. Quando nós acordamos para vivenciar verdadeiramente a moral que o Cristo nos deixou. E quando isto, das nossas atitudes, não é o suficiente para que aqueles que fazem parte do nosso dia a dia não acolham como um bom exemplo, muito, muito carinhosamente, muito delicadamente, levemos a esses a palavra do Mestre, onde no Sermão da Montanha se encerra muito dessa moral do Cristo. E para os filhos, que agora devem estar se perguntando, o que era mesmo? Vamos lá, filho. Todo o resumo do trabalho íntimo, todo o resumo para se trabalhar aquilo que a humanidade não está fazendo, estão lá, implícito nas boas-aventuranças. Para aqueles que não têm vivo nas memórias dos vossos corações, façam desse exercício ao retornarem aos seus lares, ou se aqueles, carregam consigo o sagrado livro, vai lá, reviver, reler, muito daquilo que está escrito, além, naturalmente, do que os irmãos aqui nós vamos orientar, mas muito ali já vai abreviar em muito algumas dificuldades, algumas adversidades que os filhos não estão conseguindo lidar, principalmente no que diz respeito para consigo mesmo. Não se enganem, filhos. Não se trata de palavras a formar um círculo de místicos, de fanáticos. Não. São palavras que ultrapassaram milênios e há de se passar, ultrapassaram muitos e muitos milênios, em que as verdades contidas ali desfaz tantas crenças, desfaz tantos conceitos que acompanham os filhos há centenas e centenas de anos e que isso atrapalhará a evolução e o desenvolver de cada filho, assim como processos kármicos familiares. E nesse mês, que os irmãos ciganos espirituais trazem, nesse maravilhoso trabalho da família, os filhos acolham esse bendito presente. Em que essas energias trabalham não somente a harmonia de cada um dos seus, mas principalmente trabalhar toda aquela herança de crenças, de inverdades em que filhos carregam consigo e acaba interferindo. Questão de saúde física, acaba interferindo em realizações financeiras, em realizações matrimoniais. Ah, mas cavalo doido. Esse ritual para a família? Eu moro sozinho, eu vim sozinho. Filhos,
Ninguém veio sozinho. Ninguém mora sozinho. Pode ter certeza que mesmo que desconheçam, alguns, ou até mesmo muitos dos seus que têm os laços kármicos, se não estão próximos a ti, vibracionalmente, acompanha a ti. E ninguém veio sozinho. Porque mesmo que aqueles cuja responsabilidade era de gerar os filhos para retornar à carne, ninguém vem aqui por geração espontânea, não. E para com esses que não têm sequer conhecimento do nome, trabalhe o sentimento da compaixão. Muito bem, meu amigo espiritual, cavalo doido. Gente, eles se apresentam com esse nome porque é a última encarnação deles. Mas eles não ligam para nome, viu? Lá no plano espiritual não é CPF, não é dinheiro, não é nome, não. É méritos, é diferente, são bônus, né? E ele traz essa conjuntura da família. Você vê que às vezes a pessoa fala assim, ele falou na mensagem, eu tô sozinho, eu tô sozinha, eu não tenho família. Tem sim, você tem família. Quando você faz esse ritual da família na sua casa, você já cria aquela energia espiritual. E aí aqueles que estão ao teu redor espiritualmente começam a ficar mais perto de você. Traz pessoas para perto de você, aí começa a aproximar amigos, pessoas afins. Por quê? Porque você trouxe uma energia espiritual para dentro de casa. Então é importante que você faça assim o evangelho no lar, nem que você esteja sozinha, mas faça, porque ali vai estar os amigos seus e parentes afins espirituais que lhe querem bem, que sentem muita saudade de você. Esse mês é o ritual da família, começou no dia 1º, no mês de setembro, a partir do dia 1º, tem início o ritual da família com a espiritualidade, o 9º ritual do mês. Este ritual pode ser iniciado em qualquer dia do mês de setembro até o dia 30. Os espíritos nos convidam a realizá-lo para que possamos ter a oportunidade de unir as famílias e trabalhar essa energia no lar, aí nas suas casas, tá certo? E unir as famílias. A magia é uma manipulação de energia. A magia só é feita quando há uma tensão e a manipulação de um conhecimento. A família tem uma intenção de existir. E a alma de Deus a unir as almas distantes em sentimentos de amor. É um congraçamento de fé. Então, quando você faz esse ritual no seu altar, você liga uma energia espiritual no céu, porque você acende isso. Então isso expande no mundo espiritual e capta as energias do universo e traz para dentro da tua casa, para dentro da sua vida. Então é importante você ir na missa, é importante você ir no culto, é importante você ir fazer um trabalho social, porque você traz essa energia do amor para dentro da sua casa. Não deixe de ir nas igrejas, não deixe de ir numa palestra boa, não deixe de ir numa missa, não deixe de ir num culto. Entende? Você traz aquele louvor a Deus, aquela fé, aquela energia da igreja para dentro da sua casa. Se você não pode ir, faz o evangelho à noite. Marca um horário. Lá em casa fazemos às 7 horas da noite. Meu filho lá na Croácia, jogando futebol. 5 horas mais tarde ele coloca lá o celular e acompanha minha mãe também em Cuiabá. Fazemos online lá o evangelho no lar nos domingos, né? Para falar com Deus, criar essa energia, esse amor. E o meu filho lá longe falou assim, nossa pai, eu sinto essa energia tão boa aqui onde eu durmo, aqui no meu quarto. Eu falei, é a energia da família aqui em casa que nós fazemos também esse ritual. Tá certo, gente? Então é de grande importância renovar a energia espiritual da sua casa. Tanto é que o nosso tema aqui é a sua família tem maldição? Se tiver maldição, você consegue acabar com isso. Sabia? Você consegue acabar com essa, entre aspas, maldição. Cabe você usar essas armas. Parar um pouco de falar palavrão, parar um pouco de gritar dentro de casa, né?
parar um pouco de bater porta, ouvir som muito alto, assistir filme de terror, filme violento, parar um pouco com isso, pôr um pé no breque, fala, vou mudar a energia da minha casa. Às vezes o filho fala assim, não, eu estou sozinho em casa, a minha família não liga para mim, faz sozinho, entra no seu quarto, vai no banheiro, você não vai tomar aquele banho? Para 5 minutos do banheiro, senta aí na poltrona, faz uma oração, fala, Senhor, ajuda minha casa, eu preciso de melhorar a família, minha mãe anda nervosa, meu pai anda bravo, muita boleto para pagar, e tá bravo, tá nervoso, ajuda a conseguir recursos para pagar os boletos, as contas altas demais da conta. Não é assim que funciona? Pois é, nós vamos acompanhar aqui, ó. Não é Paulo de Moraes não, gente, é a pergunta Livro dos Espíritos hoje. Pera um pouquinho. Pergunta 685. Que se deve pensar da instituição da família? Olha a resposta. A vida de família é uma lei da natureza e pela convivência que o homem aprende a amar, a respeitar e compartilhar. A família é o primeiro núcleo da sociedade e o maior instrumento de progresso moral. Gente, a família é importante. Tem você, tem sua mãe, ou tem só seu tio, ou tem só o seu amigo, um amigo demais da conta. Traz para dentro de casa, vira aquela família, não fique sozinho. Apesar de tudo, você não está sozinho. Tem uma música boa que fala assim: ninguém está sozinho, pode acreditar, pois Deus está contigo aqui ou mesmo em qualquer lugar. Música boa para você que está tomando café, que não dormiu ainda, está esperando o Júlio, aí encontrou comigo, tá certo? Tudo vale, né, gente? Tá certo? Esse é o nosso livro dos Espíritos, perguntas e respostas que Kardec fez aos Espíritos, mais de 600 perguntas, tá certo? Agora vem ele que estuda demais, quem? Meu amigo Paulo de Moraes. Vamos lá, meu amigo. Meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo a respeito da Bíblia? Vamos? E eu quero começar com uma pergunta bem simples que você vai me responder, talvez até antes de eu terminar de formular a pergunta. É o seguinte: o que há de comum entre um discípulo que desempenhou um papel importante, um homem que morreu por suas mentiras e um sumo sacerdote? Acertou quem disse aí que há de comum entre eles o nome. Sim, todos esses três, um discípulo, um homem que morreu por suas mentiras e um sacerdote, é o nome Ananias. Pois é, esse nome, Ananias, aparece na Bíblia e significa Javé é amoroso. Vamos ver? O primeiro é o nome do marido de Safira. Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva, viviam em Jerusalém e faziam parte da comunidade cristã. Eles venderam uma propriedade e fingiram doar todo o valor à igreja, mas esconderam parte do dinheiro, né? Passaram a mão numa parte do dinheiro. Então o apóstolo Pedro os confrontou por sua mentira. Obviamente aí Pedro, tocado pela inspiração divina. E ambos morreram instantaneamente. O episódio serve como um exemplo da importância da honestidade e da sinceridade na vida cristã, não é? Vamos ser honestos e sinceros, não só na vida cristã, né, gente? Mas na nossa vida do dia a dia. Aquele troco na venda, aquele troco na passagem do ônibus, comprar o bilhete de passagem. Vamos ser sinceros no trato com as pessoas. É assim. A gente vai procurando ser honesto e sincero
e vai evoluindo. O segundo Ananias foi um cristão de Damasco que curou a cegueira de Paulo. Era um seguidor de Jesus e vivia em Damasco. E foi ali que ele teve uma visão do Cristo que o mandava ir à casa de Judas, onde Saulo, ou Paulo, estava hospedado, e orar por ele para que recuperasse a visão. Porque vocês lembram, né? Saulo, a caminho de Damasco, teve uma visão, caiu do cavalo, ficou cego e foi conduzido aí à casa de Judas, em Damasco. Judas, que não é nenhum daqueles Judas já estudados aqui. É um outro Judas. Judas era um nome comum naquela época. É como José hoje, né? Tem a rodo. Onde você vai, você encontra 10, 20 Josés. Então, na época, Judas era um nome muito comum. E aí, o Saulo ficou hospedado na casa dele. Jesus aparece ao Ananias e manda ele lá orar por Saulo para que ele recuperasse a visão. Aí o Ananias, né, questiona. Mas, Senhor, ele vem aqui para me pegar e pegar todos os que seguem a sua lei aqui, o seu mandamento. O Senhor me manda até ele. Jesus disse, Ananias, vai, primeiro porque eu estou mandando, né? Não falou assim, mas vai porque Saulo é, para mim, de extrema importância para a pregação do Evangelho. Porque Jesus nos conhece por dentro, gente. Conhece, o que a gente pensa e o que a gente sente. Sabe dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Jesus sabe o que nós pensamos ou haveremos de pensar antes mesmo que nós pensemos. Bonito isso, né? Muito interessante. E aí, o Ananias, depois de questionar esse encontro com o seu verdugo, convencido pelos argumentos do mestre, o Ananias foi. E após curar Paulo, Ananias o batizou e o apresentou aos demais discípulos em Damasco. Ananias era conhecido entre os judeus em Damasco pela sua fidelidade à lei, ou seja, era um homem temente a Deus. E de acordo com o livro Paulo e Estevão, do Emmanuel e do Chico Xavier, esse Ananias era tio de Abigail e foi quem a abrigou depois da morte de seu pai e prisão do seu irmão Gesiel. E por fim, o terceiro Ananias, um sumo sacerdote, que foi sacerdote aí, sumo sacerdote, por volta dos anos 48 a 58 depois do Cristo. Esse Ananias tinha má fama pela sua falta de honradez e pela sua colaboração com o governo romano. Ele presidiu o julgamento de Paulo perante o Sinédrio e mandou que o esbofeteassem. Quer dizer, mandou que sentasse a mão no apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o que era contra a lei judaica. Não podia fazer isso. Nenhum acusado podia ser castigado antes que fosse provada a sua culpa. E aí, logo assim que o Paulo chegou, primeiras palavras que o Paulo disse, ele já mandou lá o seu oficial sentar a mão na orelha no escutador de samba lá do apóstolo Paulo, né? Lógico que samba não tinha naquele tempo, mas para vocês entenderem, né, como que são as coisas. Aí depois desse episódio aí,
houve uma confusão e Paulo, então, foi conduzido até o governador Félix devido à intervenção dos soldados romanos. E diante do governador Félix, o Paulo compareceu e também compareceu o tal do Ananias para continuar acusando o apóstolo Paulo. Querem saber? Esse julgamento ali diante do governador Félix foi longo. Foi longo. Depois de 2 anos em que Paulo foi mantido prisioneiro, esse governador Félix foi substituído por um tal de Pórcio Festo, diante de quem Paulo apela para o imperador, porque ninguém resolvia a questão. Paulo era inocente, mas ninguém resolvia a questão. Eles estavam ali, esperando que Paulo lhes desse dinheiro, propina. E Paulo, sendo um homem honesto, não dava dinheiro coisa nenhuma. Aguentou até o fim, mas não soltou 1 centavo na mão daqueles corruptos. Daqueles, não pode falar, né? Ia usar aqui um termo, mas melhor deixar para lá, senão vai ser mal interpretado. Então Paulo apelou para o imperador. E aí, enviado a Roma, depois de alguns anos, Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Bom, e o sumo sacerdote Ananias? O que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu? Nada mais se sabe sobre ele. Nada mais sabemos a seu respeito. É um nome apenas lembrado pelo fato de haver acusado o apóstolo Paulo. Só isso. Passou, seu nome foi praticamente apagado da história. E ainda com essa pecha de ser um cara mau. Um cara, como se diz aqui no começo, né? A má fama pela sua falta de honradez e pela sua colaboração com o governo romano. Naturalmente, né, vocês sabem, né, levava algum aí por fora. Mas a história é essa, e está aí o caso dos 3 nomes, 3 vezes que aparece o nome Ananias. Quer ser igual a um deles? Seja como esse discípulo de Jesus aí, que mesmo questionando o mestre por causa da situação humana, foi lá e cumpriu a tarefa que foi determinada pelo Senhor dos Exércitos. Façamos assim, ok? Um fraternal abraço e até a próxima. Meu amigo Paulo de Moraes, o homem que estuda demais, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Ô, cabra que estuda, que lê livro, que tudo, louco, ele mora em Pouso Alegre, viu, gente? Morava lá em Leme. Alô, meu amigo Paulo de Moraes, aparece por aqui. Gente, vamos encerrando. Enquanto você aí assiste o programa, você pensa que você pode ajudar essa casa, pode ajudar sim com o valor que você quiser e puder para a construção do nosso sonho, para continuar levando a vocês amor e espiritualidade. É essa a mensagem de hoje de encerramento. As bem-aventuranças são a chave para a felicidade e paz para o interior. Quando vivemos essa moral do Cristo, nossa família se fortalece e nossa alma se liberta de velhos pesos. O ritual da família é a oportunidade de curar o passado, preparar um futuro de luz. E você, tem levado para o seu lar a moral do Cristo ou tem permitido que as velhas crenças ainda governam sua vida? É hora de você mudar conceitos, mudar costumes e mudar pensamento.
para que a energia se renove e você volte a ser feliz, porque você merece ser feliz. Afinal de contas, você tem lutado tanto, não tem não? Você tem chorado tanto, às vezes sozinho aí, sozinha? Está na hora de você enxugar essas lágrimas e renovar o seu destino. Está na hora de você agir. Começa hoje. Faz o ritual da família. Não demore muito não. O mês de setembro está acabando, dá tempo de você fazer. Faça o evangelho no lar. Faça o ritual da família. Comece hoje. Fala, hoje eu vou começar. Bom dia. Bom dia, eu vou começar hoje. Você está certo. Pega no touro assim, ó. No chifre do touro. Pegar, agora eu vou dominar o bichão. Aí você consegue. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, feliz domingo. Domingo bom demais da conta, domingo da família. Alô, mãe. Benção, mãe. Benção, pai. Forte abraço. Salve Jesus. Salve a nossa mãe, Maria Santíssima.